Oiê, tudo bem? Espero que sim. Hoje meu assunto é mais que especial. É um assunto que eu diria que é apaixonante, porque nós vamos falar hoje das cores, das infinitas possibilidades que nós temos através das cores, né? Dos seus contrastes e principalmente dos significados que elas têm para nós. Muitas vezes nós atribuímos apenas valores estéticos para as cores, né? Mas os efeitos causados pelas cores, elas vão muito além da beleza, né? Elas estão ligadas à nossa cultura, às nossas memórias. E estudando sobre isso ao longo do tempo, ao longo da história, foi possível perceber que a cor não foi reservada apenas para os artistas, né? Elas chamaram a atenção também dos cientistas, que, muito curiosos que são, eles têm explorado, estudado sobre um número infinito, né, de combinações e de reações que nós podemos criar, principalmente causar nas pessoas. Vamos começar fazendo um exercício. Vamos lá, fechem os olhos. Um minutinho. Imaginem uma cena ensolarada, um céu azul, um jardim bem verdinho, um lugar bem acolhedor. Já perceba que sensação você tem nesse lugar, nesse cenário. Provavelmente uma sensação de vida, né, de bem-estar. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Agora imagine essa mesma cena, só que numa imagem preto e branco. Qual passa a ser seu sentimento agora? A minha sensação é de um lugar mais frio, talvez de tempestade, de tristeza, mas pode ser que alguém se identifique mais com esse cenário aí, né? Que se sinta melhor em dias mais nublados. A importância, gente, desse exercício é perceber o quanto as cores podem nos provocar, o quanto podem alterar as nossas percepções e os nossos sentimentos. Nós já sabemos que as cores produzem sensações, né? Geram sentimentos e emoções. E é justamente, talvez principalmente por essas razões, que nós precisamos da presença delas nos nossos ambientes, no nosso meio. E cada um de nós temos nossas preferências de cores, né? E as nossas reações na presença delas. E tudo varia de acordo com como elas são aplicadas ou como são combinadas. Outra questão, qual que é a sua cor favorita? Tem uma, sim, que é a preferida? Aquela que tudo que você vê naquela cor você gosta? Daí você decora a casa com a maioria dos objetos naquele tom? Suas roupas seguem aquela paleta? Alguém aí tem uma cor preferida, sim? Tudo se envolve? Que é aquela que realmente chama atenção para tudo? A minha cor sempre foi o verde, né? E olhando aqui a decoração da minha casa, eu percebi que a maioria das peças é verde, né? Ou tem algum detalhe verde, ou tem plantas, né? Mas quando eu fui olhar o meu guarda-roupa, eu já não encontrei tantas peças verdes assim. Então, será que a gente vê as cores de formas diferentes, em objetos diferentes ou em lugares diferentes? Elas trazem reações diferentes? Eu acho que sim. Eu acho que as cores têm funções. Acho que elas exercem influências, né? Elas são capazes de alterar os nossos comportamentos, de mudar o humor das pessoas, de despertar curiosidade, né? E esses efeitos, eles acontecem de uma forma diferente em cada pessoa, porque elas têm significados diferentes e são percebidas de formas diferentes por cada um. São reações individuais. E elas estão diretamente relacionadas com a memória, com as histórias de cada um, com as experiências que nós já tivemos, né? Então, com isso é possível da gente dizer que a cor não é um fenômeno físico, né? Uma mesma tonalidade de cor, num mesmo lugar, às vezes até ao mesmo tempo, pode ser percebida de diferentes formas por cada indivíduo. Portanto, ela passa a ser um fenômeno fisiológico. E aí que a gente chega aonde eu quero.
cada cliente vai perceber a sua proposta de uma forma. Não dá para gente ficar sabendo aí, pesquisar qual que é a cor do ano e sair especificando essa cor em tudo quanto é proposta. Não dá para seguir moda. Não dá certo. É preciso conhecer o cliente, entender a história de vida, a sua história com as cores. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento e no resultado da sua proposta. É meu ponto principal, assim, um profissional que se preocupa com o briefing, que se dedica, que questiona, que descobre as preferências do cliente, sempre desenvolve propostas mais assertivas. Propostas mais rápidas, reduz o retrabalho, porque quando a gente entende o cliente, a gente acerta mais. Muitas vezes de primeira. E muitas vezes o profissional ele tem medo de usar as cores, né? Ele tem medo de ousar, mas cada cliente tem seus sonhos. E muitas vezes ele não sabe expressar isso, né? Então cabe a nós, profissionais, descobrir. E aí vem, como que a neuroarquitetura pode nos ajudar a fazer isso? As cores, elas conversam com a gente, né? E a nossa motivação principal para poder usar as cores é porque essa relação, as cores elas têm sempre algo a comunicar, elas têm sempre algo a dizer. Elas falam uma linguagem própria, né, que conversa diretamente com o cérebro. Então, quando uma cor é percebida, esse estímulo visual ele ganha um significado no cérebro, né? Ele que processa essas sensações a partir de informações que a gente já conhece ou que já temos armazenadas. Então, a forma em que as cores influenciam as nossas emoções é individual. Se torna um tanto complexo, porque todo mundo tem uma história diferente, todo mundo tem momentos de infância que trouxeram uma saudade boa, né? Tem uma viagem que não esquece. E assim como as cores, as imagens também conversam com a gente. Então, se o cliente não consegue expressar com palavras, se ele não sabe explicar o que ele gosta, o que ele realmente deseja, aí o que eles dizem pra gente? Ah, eu quero tudo neutro, viu? Eu quero tudo bege. Mas aí quando a gente mostra um ambiente incrível, com uma composição de cores equilibradas, né? Em qualquer que seja o estilo desse cliente, eles geralmente se encantam. Eu uso um método que é muito legal, porque eu opto por apresentar imagens ao cliente. Ou também, dependendo do cliente, pedir imagens a ele que retratem momentos inesquecíveis, momentos de viagens, né, de algo que represente algo bom para ele, de algo que represente o hobby dele, por exemplo. A gente precisa trazer referências da vida do cliente para o projeto dele. É perguntar e ouvir. Então, por isso é importante fazer as perguntas certas, mas ser um bom ouvinte, para a gente poder saber ler as entrelinhas, registrar tudo. Gente, dê atenção aos detalhes do que o cliente te diz, as necessidades de cada um. E daí deixe claro para eles que nós somos instrumentos para realizar os desejos deles. Eu tenho uma cliente que já chegou aqui, uma querida, eu já fiz 2 projetos para eles, e ela chegou com uma definição de que, ó, as cores principais desse projeto agora, da casa, era a casa deles nessa questão, vai ser o branco e o cinza. As pedras, toda vez que se falava, eram sempre pedras brancas, algumas referências de cimento queimado, uso do mármore branco, tudo muito claro. Mas eles são um casal jovem, com 2 filhos, uma casa grande, ampla, né? Tem um jardim. Eles são uma família mais despojada, sabe? E eles me passaram, através do briefing, das características de vida deles, que era um projeto que permitia o uso de mais cores, mais do que só o branco, sabe? Daí eu garrei na minha intuição e levei um monte de imagens de referências coloridas, uma ou outra no meio mais clean, mas eu optei por opções com cores. Eu apresentei tons mais pastéis, mas levei cores fortes e deu muito certo. Eles se surpreenderam
pois perceberam que, na verdade, eles tinham medo de usar as cores, não conseguiam imaginar, né? Eles não sabiam usar as cores. Daí ela ainda disse, não, eu sempre opto pelo branco porque aí eu não vou errar. Mas eles confiaram na minha sugestão, na minha forma, na minha explicação, né? Que foi baseada na realidade de vida deles, mas também foi embasada em estudos neurocientíficos. Não foi coisa só da minha cabeça. E qual foi o resultado? Uma casa que ficou super clara, porém cheia de contrastes, cheia de alegria, uma casa cheia de vida, sabe? Eles ficaram muito satisfeitos e eu mais ainda, né? Porque eu empolgo. Eu empolgo com os clientes, eu empolgo com os resultados. Então, gente, é bom, é importante deixar claro que as cores, elas têm a ver com o estilo de vida da família, do cliente, do usuário. E que a nossa função é coordenar essa relação. Né? Usar cores certas em equilíbrio, usar nos lugares certos, esse é o nosso objetivo. Aí vem como que a gente define as referências desse cliente. Como é que a gente define qual referência que você vai levar para ele? Como é que a gente define o que ele vai gostar? Como é que você descobre isso? Né? Então vamos falar isso de uma forma prática. Quando a gente fez lá aquela questão de mostrar as referências, as imagens, né? A partir das escolhas que ele teve, das imagens que mais se importaram, encantaram o cliente, você vai definir a paleta de cores dele. Então, você vai fazer uma paleta, né, um conjunto de cores, de opções, selecionando as principais cores dessa imagem, tá? Daí você vai montar um mood a partir dessas cores. Traga texturas, traga plantas, tecidos que compõem com essas cores, né? Traga o que trouxer de representação dessa imagem. Faça uma referência mais harmônica, né? E aí você conta com a sua criatividade aí, né? Eu tenho certeza que vocês vão ter uma referência incrível para essa proposta. E vai ser uma referência, uma proposta personalizada. Aí, a partir dessa referência, só vir as composições direcionadas e é fato que vocês vão encantar esse cliente. Eu tenho uma outra história que é até o inverso dessa. Eu fiz um projeto de uma clínica odontológica, uma cliente também jovem, cheia de planos, animada, extrovertida, e ela me trouxe a necessidade de renovar a clínica dela, porque ela queria trazer um conceito mais sofisticado. Ela queria dar um ar mais nobre, mais elegante. Porém, apesar dela ter sido bem clara comigo quando ela me trouxe essas necessidades, na hora que ela veio apresentar as referências de cores, de formas, de mobiliários, nada do que ela trouxe coincidia com o estilo que ela demonstrou que ela queria. Então ela veio, me trouxe a vontade que ela tem de ter algo bem colorido, despojado, cheio de imagens, de frases adesivadas, né? Manifestou o gosto pelo lettering, algo que encantasse um público adolescente que ela tem. Mas, na hora que ela vinha mostrar as referências, ela só me mostrava imagens mais clássicas e mais neutras. Então, foi meio confuso, né? Então, foi um desafio interpretar esses desejos. Mas daí eu consegui equilibrar esses desejos, né? Porque eu acho que esse é o nosso papel, né, em relação ao cliente. Eu consegui usar algumas cores vivas, porém de uma forma mais leve, né? A gente conseguiu trazer um conceito mais elegante e ainda consegui trazer uma parede com umas gravuras mais modernas, colocamos até um toque um tanto divertido, que foi o jeito que ela queria. E deu tudo certo. E então, nesse caso, eu já consegui reduzir um pouco o desejo do uso das cores, sabe? Mas nós chegamos num resultado maravilhoso. E ela ficou feliz, ficou satisfeita e é isso que importa. Mais um resultado positivo. Então, o que resume o nosso maior desafio é entender o desejo do cliente e, a partir daí, libertar o cliente daqueles conceitos pré-definidos, sabe? Desarmar o cliente daquela teoria. Ah, não, mas será que eu não vou enjoar? Não, gente, não vai enjoar. Quando eu mudei para esse apartamento, já tem uns 15 anos, e eu resolvi ousar essa parede aqui, ó, tá atrás de mim. Resolvi usar, e quando eu mudei essa parede, ela tem mais de 5 metros de comprimento. Eu pintei essa parede inteira de berinjela.
É o nome da cor. Foi bem ousado mesmo. Eu precisei de um momento aí intenso de convencer meu marido. Mas a minha sala, ela é clara, ela é ampla, o piso é claro, é polido. Então, ficou bom. Sabe? Não escureceu. Por quê? Porque eu tinha um contexto favorável ao uso de uma cor mais escura. E esse uso, essa escolha, ela trouxe um ar diferente, mais moderno, que era o jeitinho que eu queria. Aí passou uns 4 anos depois, já era hora de pintar a casa de novo, eu resolvi mudar a cor dessa parede. E aí eu já escolhi um tom vermelho, assim, um tom mais fechado. Eu queria renovar e eu mudei, continuei num tom mais forte. Ótimo, também foi super legal. Eu vou e troco as almofadas para compor e ficou tudo certo. Uns 4 anos depois, eu fui pintar de novo. Falei, agora vamos mudar. E eu pintei de amarelo, mas amarelo de verdade, como o Maurício, amarelo piu-piu. E clareou tudo, né? Foi um novo momento, a gente ficou com um ar muito mais feliz, trouxe um outro astral, né? E eu tinha aqui, era uma escultura que simulava um código de barras, que eu desenhei, recortei os espelhos em espessuras diferentes e ficava nessa parede. Era muito bacana. Eu sempre tirava os espelhos, pintava a parede e instalava de novo, né? Até que depois de, acho que, não sei se deu 8 anos ou 12 aí, acho que deu 12, né? 12 anos depois, uns 3 anos atrás, um pouco mais talvez, eu decidi mudar de novo. Aí eu tirei os espelhos, né? E eu quis tirar mais do que as cores, né? Eu fiz esse painel, né? Um painel de estrutura metálica, ele é revestido com esse ripado em MDF. E em volta, onde o painel não está, né? Não acompanha, tem uma parte em volta. Depois eu posto uma foto para vocês. Eu usei um quartzo, né? Que é aquela cor, aquele material meio cola com areia, tá? Na cor camurça, outra vibe, né? Outro momento. Então, eu tô contando essa história para vocês, né? Representando uma história real, para mostrar quantas possibilidades nós temos, né? E que as soluções, elas vêm de acordo com o momento, com o estado de espírito, com o estilo, o desejo de cada um. Para que a gente tenha conhecimento disso tudo, a gente tem que conquistar a confiança do cliente, né? A gente tem que trazer opções. E para isso você precisa ser cuidadoso. Como cuidadoso? A gente tem que avaliar a luminosidade dos ambientes, as necessidades de se clarear ou as possibilidades de se escurecer, trazer uma harmonia para esse espaço, analisar como é que é a incidência do sol, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas em cada local. Então, todas essas características, elas se relacionam com o uso das cores, né? Luminosidade, função, tá tudo interligado. Uma dica bem valiosa é nunca deixar para especificar as cores, gente, lá no final do projeto. Né? As ideias de cores, elas têm que começar junto com a proposta, junto com o conceito. Né? Nada de deixar essas escolhas lá para o final. Elas determinam muita coisa num projeto. Né? Elas te ajudam a definir o conceito dessa proposta, as formas, o fluxo, a luminosidade. Né? Pode, inclusive, ajudar a definir as funções desses ambientes. Ó, tá tudo junto e misturado. Então, minha sugestão é: criem paletas a partir das referências, como nós falamos ali acima, tá? E tenha mais de uma opção para esse cliente, né? Isso ajuda também, porque no mesmo conceito, você pode trazer duas opções, duas composições, né? Porque o cliente, eles gostam de comparar, eles se sentem mais seguros quando você tem duas opções, fala assim, opa, não, eu gosto mais dessa composição, mais dessa do que dessa. Então, isso ajuda. Então, são soluções, são dicas que são muito positivas. Quando a gente fala de associação das cores, né, elas podem ser refletidas de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Como é que a gente percebe isso? Bom, vou contar uma história minha. Então, eu tenho uma percepção de uma determinada cor, né? Por exemplo, eu tenho uma lembrança de um rosa meio pastel, assim, mais escuro, mais fechado, e eu classifico essa cor a uma cor aconchegante, uma cor mais elegante. Por quê? Porque eu tenho uma memória de um sofá desse tom lá na casa da minha avó, lá em Pameri, lá no interior de Goiás, que me acolhia. E eu achava lindo.
né? E era a sala de visitas dela. Então, para mim, aquele tom de rosa tem um significado, me traz uma percepção positiva, sabe? Então, a psicologia das cores nos ajuda a entender essas percepções, né? Assim como somos influenciados também de uma forma inconsciente, né? A gente tem essas referências diretas ligadas às nossas memórias, que são conscientes, e aquelas inconscientes. As cores, elas influenciam em como nos sentimos diante delas. Tem estudos que afirmam que, por exemplo, a cor azul, ela pode afetar a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, mental e emocional de forma positiva, porque é fato que o nosso corpo produz substâncias calmantes e relaxantes, por exemplo, quando estão na presença de determinados tons de azul. Então, a gente tem estudos que comprovam esse comportamento numa maioria de pessoas. Mas, porém, eu tenho uma outra história de um casal que estava definindo a decoração do quarto, escolhendo as cores, e ela queria tons de azul, e ele não gostava de nada. Não gostava, estava havendo um conflito entre eles, houve até uma discussão, até que eles conseguiram identificar, e ele lembrou que ele viveu um período de vida na infância hospitalizado. E as paredes desse quarto eram azuis. Então, com isso, a memória dele com os tons de azul é negativa. Olha isso, gente, olha que relação. Como é necessário a individualização, o conhecimento da história de cada um. A sensibilidade das pessoas para as cores tem a ver com a sua natureza humana, mas também tem a ver com a sua criação, com a sua cultura, com a educação, com a sua história, sabe? E aí talvez a pergunta não seja qual a sua cor preferida, mas qual a sua história com as cores. Fica aí a reflexão e a dica para que seja fundamental conhecer as histórias dos seus clientes. O sucesso de uma composição de cores depende tanto da escolha das cores em si, quanto das suas tonalidades. É uma questão, agora, a gente já está falando de uma questão técnica. Então, nós vamos conhecer novas cores, nós podemos ter acesso a novas possibilidades a partir das propriedades que as cores nos trazem. Como é que a gente classifica essas propriedades? De acordo com o tom, com a intensidade das cores e da sua saturação. Então, vamos lá. Como é que a gente define cada uma dessas características? O tom, ele define as tonalidades das cores a partir do estado puro da cor. São as cores ali sem adição de branco ou de preto. Para facilitar, simplificar a nossa visualização, o processo de escolha, de combinação, eu trabalho com uma ferramenta. Ó, esse é o círculo cromático, né? Ele nos mostra cores puras. A partir desse círculo cromático, a gente também tem a classificação de intensidade. Se refere, quando a gente fala da intensidade da cor, a gente se refere à claridade de uma cor. E agora sim, ele tem a ver com a quantidade de branco ou de preto que é adicionada àquela cor pura, tá? Essa característica de intensidade, ela se relaciona com a luminosidade. Então, a gente pode classificar as cores como cores claras ou cores escuras. Rosa claro, rosa escuro, azul claro, azul escuro, mas é azul. As cores claras são aquelas que refletem mais luz, né? As escuras absorvem mais luz. Então, quanto mais branco tem na cor, mais ela gera luminosidade, né? Traz mais amplitude nos resultados que a gente traz aos ambientes. E a terceira já é a saturação. Ela está relacionada ao brilho de uma cor. A partir da saturação, a gente pode observar a vivacidade ou então a palidez de cada uma delas. Então, a saturação, ela é definida pela quantidade de cinza que essa cor tem. Então, quanto mais saturada menos cinza ela possui. Cores com alta saturação são mais vivas, transmitem ideia de movimento até. Quando a gente vai classificar as cores pela saturação, a gente diz que são cores intensas, vivas, né, ou opacas, certo? Então, a partir desses conceitos, gente, que nós vemos diferentes tipos de combinações. Algumas já são pré-estabelecidas, né? A gente tem como base a paleta do círculo cromático, que eu mostrei para vocês, porque ela é composta
por 12 cores, das quais 3 são cores primárias, 3 são cores secundárias, que são formadas a partir das cores primárias, e as outras 6 são as terciárias, que são compostas pela mistura das cores secundárias. Então, a partir daqui, nós temos a possibilidade de usar essas misturas ou de criar as nossas próprias combinações. Então, um dos tipos de combinações que eu adoro, que a gente chama, que são comuns, são chamadas monocromáticas. Hoje está até muito em moda, na moda, né, de vestuário, assim. Mas também na decoração, né? São aquelas combinações que a gente usa a mesma cor, porém diversas intensidades e saturações, né? E a gente ainda usa diversos tons, diversos materiais. Então, às vezes, o mesmo tom em materiais diferentes podem trazer situações diferentes, cores diferentes, né? Então, esse tipo de combinação, eu acredito que dão resultados sempre muito positivos, com qualquer cor que você escolha, né? O que a gente chama popularmente de tom sobre tom, né? Mas a gente precisa também estar atentos às relações dessas características das cores com a luz, tá? Porque essa relação gera, sim, diferenças na percepção das pessoas, tá? Pode mudar os resultados de acordo com a forma de incidência de luz de cada ambiente, ok? Tanto natural quanto luz artificial. Então, para cada caso, é preciso a gente entender o universo das cores, porque isso muda a nossa percepção dos espaços, nos ajuda a redimensionar, a criar movimentos nesse ambiente, cria focos, distrações. É possível da gente impactar as pessoas de diversas formas. Por isso que é preciso, gente, ter bem definido num ambiente o objetivo de cada um, porque as nossas propostas, elas têm que gerar sensações que vão expressar os sentimentos e vão determinar os comportamentos que vão acontecer nesses ambientes. Eu tenho um questionamento assim que me perseguiu por um bom tempo. Será que a forma da gente usar as cores, da gente propor as cores, elas devem ser intuitivas ou racionais? Não dá para escolher uma dessas opções, né, gente? Realmente não dá. Porque cada etapa do processo, ele deve ser baseado em uma dessas opções, né? É preciso da gente estudar para oferecer propostas mais consistentes, com respostas mais assertivas, mas também é preciso ter aquele feeling, né, diante de cada uma delas. Ou seja, para a gente trabalhar com as cores, para a gente usar as cores, significa que a gente tem que pôr o coração para funcionar e a gente tem que pôr ele junto com a mente. Eles têm que funcionar simultaneamente. Só a intuição não vai ser suficiente. Só a razão não vai ser suficiente, né? Então, eu defendo o equilíbrio. Por isso, a importância, né, que eu defendo tanto a importância da gente aplicar a neurociência na arquitetura, né? Nós somos impactados primeiramente pelo campo visual, não é? É o primeiro impacto que a gente tem. Então, a percepção de um ambiente, ela é quase 80% comandada pela nossa visão. Então, por isso ela é considerada entre os 5 sentidos o sentido de maior alcance espacial. Então, saber de que forma que as cores impactam no cérebro das pessoas é essencial a todos os profissionais que atuam com projetos arquitetônicos e de design. Para todos aqueles que querem melhorar a vida das pessoas através dos ambientes que propõem. Então, por isso, a importância de ter a neurociência, a neuroarquitetura como embasamento nos projetos, né? Um profissional que trabalha com comprovações científicas faz as escolhas de acordo com as sensações que querem transmitir, não de acordo com o seu gosto pessoal, o que é bonitinho ou não. Saber trabalhar com as cores como elementos condicionantes, estimulando o bem-estar, isso permite que o seu projeto realize a sua real função,
né, que é de melhor aproveitamento dos usuários nesses espaços. Uma frase: há quem diga que cor é só decoração. Eu digo que cor é transformação. Essa frase é de uma designer argentina, a Felicitas, e eu concordo 100% com ela. Então, meu desejo é que estejamos sempre atentos ao nosso real objetivo como profissionais e que possamos transformar o mundo da melhor forma com o nosso trabalho. Compartilhem esse vídeo, se ele foi útil para vocês, com os amigos, com outros profissionais. Curtam aí e até a próxima. Fiquem com Deus.